Graça e paz a todos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Josué, lá no capítulo 8. Eu convido o Espírito de Deus para que esteja ao nosso meio, conduzindo este estudo, trazendo à nossa mente tudo que precisa ser guardado e principalmente praticado. Então vamos lá, vamos começar. Josué, capítulo 8. Ai é destruída. Capítulo 8, versículo 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que eu entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a terra. Então aqui, depois deles ter tirado o Acã do meio deles, terem se reconciliado com Deus e se santificado, Deus dá uma resposta para Josué. Agora era o momento deles conquistar Ai. Então Deus deixa muito claro que aquela cidade foi entregue nas mãos de Josué, e não só a cidade, o rei daquela cidade, tudo que havia dentro dela tinha sido entregue nas mãos dos israelitas. Continuando aqui, versículo 2. Farás a Ai e a seu rei como fizertes a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então aqui, Deus, ele abre essa situação para Israel naquele momento, naquele momento da conquista de Ai. Eles poderiam ficar com os despojos de guerra. Então, todos os objetos de valores, o gado, tudo que eles poderiam aproveitar de valor que aquela cidade poderia oferecer, com a vitória deles em meio àquela guerra, eles poderiam ficar com os despojos de guerra nessa situação. E aqui Deus ele também dá uma estratégia de guerra para os israelitas. Ele fala para os israelitas atacar por detrás da cidade. Continuando aqui, versículo 3. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Então antes, podemos observar que tinha subido contra Ai 3.000 homens. Agora não. A situação aqui já é diferente. Então Josué ele separa 30.000 homens para ir contra Ai. Versículo 4. Deu-lhes ordem, dizendo: eis que eu vos porei de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, e todos entrareis em alertas. Então, o que ocorre aqui? Josué, ele revela qual era a estratégia de guerra, para que aqueles homens de guerra cumprissem. Então, o ideal era cercar aquela cidade, era cercar tanto por detrás como de frente, e também vamos observar aqui no texto até pelos lados. Então, aqui está uma estratégia de guerra que está sendo colocado em ação. Continuando aqui, versículo 5. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos aproximaremos da cidade. Será que quando saírem como antes contra nós, fugiremos diante deles? Versículo 6. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. Versículo 7. Então saireis, vós da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregara nas nossas mãos. Então aqui não era somente para cercar a cidade, mas era para poder também enganá-los, fazer com que eles pensassem que os israelitas estavam fugindo deles. Então havia aqui um plano de guerra para poder tirar aqueles soldados da cidade, para que aquele batalhão que estava atrás da cidade pudesse invadi-la, tá? Então aqui a gente vê que Josué ele reparte o exército em muitas partes e ele coloca esse exército de uma forma estratégica, para poder cercar o exército de Ai e poder tomar a cidade.
Continuando aqui ao versículo 8. Havendo-vos tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis. Eis que vos ordenei. Versículo 9. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Então aqui, essa estratégia de guerra era para ser colocada entre Betel e Ai. Betel também era uma cidade da província de Ai, que ficava ali cerca de 2,5 quilômetros, 2,5 quilômetros da cidade de Ai, e ali ele começa a colocar a estratégia dele em ação. Aquele exército dos israelitas já estava sendo posicionado, somente Josué ficou com o povo até passar aquela noite, até uma parte da noite, na verdade, para depois ele descer para se encontrar com o restante do exército. Continuando aqui, versículo 10. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Então a gente observou aqui que uma parte do exército de Israel já estava posicionada atrás da cidade, e agora Josué sobe com outros soldados, com os anciões, para poder também se posicionar para colocar o plano em ação. Continuando aqui, versículo 11. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Então, nesse vale ficou o exército, a outra parte do exército de Israel. Aqui estava junto com eles também Josué, e havia um vale, que tampava ali a visibilidade de Ai para esse lado, do território de Ai. Continuando aqui, versículo 12. Tomou também uns 5.000 homens e pôs entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Então a gente pode observar aqui que Josué estava cercando a cidade de Ai de todas as maneiras, por detrás, pelos lados e até pela frente. Continuando aqui, versículo 13. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale, Então Josué, ele ficou posicionado numa parte que ficava de frente para Ai, porém escondido num local que não tinha tanta visibilidade. Versículo 14. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e levantaram-se de madrugada e saíram ao encontro de Israel. A batalha de fronte às campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Então, até então, o rei de Ai, o exército de Ai, só estava vendo uma parte do exército de Israel. Eles não sabiam, que esse exército estava espalhado por todas as partes, inclusive por detrás da cidade. Continuando aqui, versículo 15. Todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Então aqui eles se colocaram numa situação de vulnerabilidade para poder enganar o exército de Ai, para que esse exército fosse atrás deles, para que assim eles caíssem na emboscada que Josué tinha armado, na verdade que Deus tinha armado para aquela cidade. Versículo 16, pelo que todo o povo que estava na cidade foi provocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, e não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta, e os perseguiram, e perseguiram Israel. Então aqui fica claro que o plano deu certo, Então se eles tinham um propósito de afastar o exército e afastar os homens daquela cidade, para poder persegui-los, aqui deu certo, Então a cidade ficou o quê? Exposta. O exército foi atrás de uma parte do exército de Israel. Continuando aqui, versículo 18. Então disse o Senhor a Josué:
estende para Ai a lança que tem na mão, porque a está, darei na tua mão. E a Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então, Josué, ele tinha uma lança, essa lança, ela foi estendida no rumo de Ai, né? Porque Deus mandou que ele fizesse esse procedimento, tá? E é algo muito semelhante do que ocorreu com Moisés, né? Nenhuma dessas guerras também lá para trás, né? Se eu não me engano, dos Amalequitas, né? Aonde ficou Arão e Ur, né? Sustentando os braços de Moisés para que os braços dele ficassem o quê? Estendido. E assim os israelitas ganhassem a guerra, tá? Então algo semelhante, não foi igual, mas algo semelhante ocorreu aqui também com Josué. Continuando, 19. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, apressaram-se e nela puseram fogo. Então, quando Josué levanta aquela lança, provavelmente serviu de sinal, né, para aquele exército que estava escondido por detrás da cidade, né? Então, de alguma forma, eles avistaram Josué, né, e eles viram que aquilo ali era um sinal, eles avançar contra a cidade de Ai e a tomá-la e também colocar em fogo. Continuando aqui, versículo 20. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado e nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que perseguiram. Então, o que ocorre aqui? O exército de Ai ficou o quê? Ficou cercado, né? Então, o exército de Ai estava perseguindo uma parte do exército de Israel. Quando aquela parte do exército que estava por trás da cidade toma a cidade e o fogo sobe, né? A fumaça sobe, né? Esse exército que estava fugindo do exército de Ai, ele se vira contra o exército de Ai, e ali o exército de Ai se coloca numa situação em que ele está o quê? Cercado. Continuando aqui, ó, versículo 21. Vendo Josué e toda Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Versículo 22. Da cidade saíram outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, um de uma parte e o outro de outra, e feriram-nos, de tal sorte que nenhum deles sobreviveu e nem escapou. Então, realmente foi uma emboscada para o exército de Ai, ao ponto de nenhum homem conseguir escapar. Continuando aqui, versículo 23. Porém, o rei de Ai tomara vivo e o trouxe a Josué. Versículo 24. E tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido, e havendo todos caído ao fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e passaram a fio da espada. Então, aqui o exército de Ai, eles já tinham perecido. Aqui sobreviveu somente até esse momento o rei de Ai, né? Só que na cidade de Ai ainda ficou alguns habitantes, né? Muitas mulheres, por exemplo. E aí eles voltam para poder finalizar, né? As pessoas que ali estavam, né? Para poder matar as pessoas que ficaram em Ai. Continuando aqui, versículo 25. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Então, aqui podemos observar que o volume de pessoas que habitava a cidade de Ai era cerca de 12.000 pessoas. Só o exército de Israel, que foi contra Ai, porque não foi todo o exército, só foi uma parte, né? Então, só a parte do exército de Israel que foi contra Ai eram cerca de 30.000 homens, né? Então, era mais do que o dobro de habitantes daquela cidade. Continuando aqui, versículo 26. Porque Josué não tirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai, né? Então aqui ele fica com a mão na lança, né? E enquanto ele está com aquela lança estendida para Ai, o povo começa a sobressair. O exército
de Israel sobressaem naquela guerra. E sabemos que foi Deus que deu aquela vitória, né? Versículo 27, os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então, nessa situação, eles puderam ficar com os despojos de guerra e também com os animais. Versículo 28. Então Josué pôs fogo a Ai e reduziu para sempre em um montão as ruínas até o dia de hoje, né? Então, até o dia que foi descrita essa palavra, a cidade de Ai estava em ruínas. E é uma cidade que não existe mais, tá? Versículo 29. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedra que até hoje permanece, né? Então, até o tempo que foi escrito esse relato. Então, aqui a cidade foi destruída, se tornou ruínas e o corpo do rei deles foi jogado às portas da cidade. Continuando aqui, ó, a renovação da aliança. Tá? Versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não maneja instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram um holocausto ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Então, esse altar que foi levantado no Monte Ebal foi um altar de adoração e agradecimento a Deus. Continuando o versículo 32. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel, né? Então, uma cópia da lei mosaica foi escrita, né, ali, e eles provavelmente releram essa lei ali para os filhos de Israel, né, para que os filhos de Israel escutassem. Versículo 33, todo Israel com seus anciões e seus príncipes e seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outra hora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Então aqui está dois montes importantes na Bíblia, um é conhecido, né, o Gerizim, como o Monte da Bênção, o outro que é o Monte Ebal, que é conhecido como o Monte da Maldição. Então, em um monte foi lida as bênçãos e no outro as maldições, tá? Para que o povo pudesse o quê? Escutar, para poder realmente cumprir a vontade de Deus e receber também as bênçãos. Se descumprisse, viria as maldições. Versículo 34, depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Versículo 35, palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para mulheres, meninos e estrangeiros que andavam no meio deles. Então ali foi lido a lei, né? E todos ali teve que ouvir aquela lei sendo ministrada naqueles montes. Então aqui encerramos o capítulo 8. Quem tiver alguma pergunta, quem quiser fazer alguma colocação a respeito desse estudo, deixa aqui nos comentários e assim que possível eu vou estar lendo e sanando as perguntas, tá? As dúvidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, que a consolação do Espírito Santo nos alcance e até a próxima aula. Tchau!